6 de novembro de 2023, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana ouvindo, meditando, refletindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Acolho a todos vocês com alegria na paz de Jesus. Nós vamos meditar o texto de Romanos. Nós já estamos acompanhando Romanos desde a semana passada. Hoje o capítulo 11, versículos 29 a 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, em consequência da desobediência deles. Assim são eles agora desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência, a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, eu convido vocês depois, aqueles que puderem, peguem esse texto do capítulo 11 de Romanos e leem alguns versículos anteriores para você conseguir entender o texto de hoje. Paulo está dizendo aos romanos: é necessário que uma parte dos judeus não aceitem o projeto de Deus, sejam desobedientes, para que assim, por meio dessa parte que não aceita, os pagãos possam começar a fazer parte da família de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus se utiliza de todas as coisas, meus queridos, até mesmo daquilo que aparentemente parece ser mal. Deus se utiliza para o cumprimento do seu projeto. Nós temos que ter isso na consciência. Sabe por quê? Porque às vezes parece que as coisas vão dando errado e a gente vai tomando, vai pensando, vai refletindo, e às vezes a gente pode se convencer, sabe do que, minha gente? De que Deus não tem poder sobre os acontecimentos do mundo. Olha só quanta coisa ruim, né? É só olhar o mundo de hoje, né? Não é só na época de São Paulo ou na época do povo de Israel, o povo antigo, mas só olhar o mundo de hoje. Não parece que a vontade de Deus, a providência, cada vez mais se torna tão pequena diante do barulho do mal, não é verdade? E aí o texto de hoje está dizendo o quê? Deus se utilizou da incredulidade de uma parte de Israel para que, a partir dessa incredulidade, aqueles que não eram judeus pudessem começar a fazer parte. Ou seja, se uma parte de Israel não tivesse desobedecido a Deus e não aceitado, por exemplo, Jesus Cristo, o reino de Deus não teria sido aberto para aqueles que não eram judeus. Então, se você percebe na sua história, né? Agora a gente tem que colocar também na nossa vida esse texto. Algumas coisas que parece que são escritas da maneira que nós não tínhamos planejado, né? Coisas que acontecem ou que estão a acontecer
e que não era aquilo que nós planejávamos. Pense bem, Deus, Ele está escrevendo junto dos acontecimentos da nossa vida o melhor que Ele tem para a nossa história. Nós temos que ter essa convicção, essa fé, crer nisso. O melhor é o que nós somos e o que nós temos. É o melhor que Deus tinha para nós. Mas, Padre, nós pensamos tal coisa, nós sonhamos tal coisa, nós almejamos tal coisa, nós batalhamos tanto para que tal coisa se tornasse realidade e, por fim, o que aconteceu foi outra coisa. Pois é, nós não sabemos os desígnios de Deus. Não sabemos. O texto de hoje está dizendo assim: Deus se utilizou da desobediência de uma parte de Israel para poder salvar uma multidão de pagãos. Olha quanta sabedoria vem de Deus, não é verdade? Por isso que o texto de hoje está dizendo assim: assim eles agora são desobedientes, para que, em consequência da misericórdia usada convosco, alcancem finalmente misericórdia. E é bem verdade, né? Se a gente analisar, é uma questão até linguística. Se não há desobediência, não tem necessidade de haver misericórdia. Só há misericórdia quando se tem erro, quando se tem extravio, quando se tem queda. Porque alguém precisa acolher alguém. É evidente que quem acolhe é sempre Deus, porque Deus não erra, né? Deus é perfeito, suma perfeição. E aí o texto continua dizendo, né? Quem conheceu os pensamentos do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Ou seja, meus queridos, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos, os projetos de Deus estão muito acima dos nossos, a vontade de Deus, o poder de Deus está muito acima do nosso. Creiamos que nós temos um Deus que é poderoso, que é conhecedor de todas as coisas, que age com os instrumentos da sua providência para que seja instaurado na nossa história aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós precisamos aprender a nos lançarmos mais nos braços de Deus. É esse o convite do texto de hoje. Deixemo-nos conduzir pelo projeto, pela vontade, pelas mãos poderosas de Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Ai, padre, mas não é fácil. E quem disse que seria fácil? Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil, minha gente. Nunca prometeu. Mas o que nos cabe é não perder a fé. Permaneça firme. Eu não sei o que está te acontecendo, o que te aconteceu nesses últimos tempos. Eu não sei quais sofrimentos pelos quais vocês têm passado. Eu não conheço a história, mas Deus conhece. Uma coisa é certa, meu querido irmão e filho, minha querida irmã e filha. Espere em Deus. Deus não erra. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. E Ele tem um projeto para mim e para você. Nós precisamos deixar Deus ser Deus. Comecemos a nossa semana exatamente com esse propósito no nosso coração. Creiamos no poder de Deus, na providência. Mesmo que o mal faça um barulho estupendo, ainda assim a providência está acima de todas as coisas. É Deus quem rege e quem comanda tudo, minha gente. Desejo uma semana abençoada a todos vocês e um convite especial a vocês. Na minha paróquia está sendo celebrado o Cerco de Jericó. Então agora de segunda a sexta, 19h30, no sábado o encerramento com a minha presidência da missa às 18 horas. Então aqueles que quiserem, nas minhas redes sociais serão sendo postadas as homilias dos padres que aqui junto de nós estarão. Bom, mais materiais, mais possibilidades de nós podermos beber da espiritualidade da igreja. Tá bom? Fica aí o convite a todos vocês. Força e coragem. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.